Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Mensagem FM. Estamos iniciando mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Moro. A produção e apresentação deste programa é de Ademir Fernandes. No programa de hoje nós queremos fazer uma reflexão sobre o tema da Semana da Família, do terceiro dia da Semana da Família, procurados pela misericórdia. A reflexão deste tema nos sugere, e não poderia ser diferente, que para nós entendermos a misericórdia de Deus, nós teríamos que começar refletindo sobre a ruptura provocada pelo próprio homem no início da criação. Todos nós conhecemos, mesmo que resumidamente, a narrativa da criação. Deus criou os céus e a terra, depois a luz, depois separou a luz das trevas, criou as águas, as plantas, o firmamento, todos os seres vivos, até chegar na criação do homem. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus deu ao homem o domínio sobre toda a sua criação. Entregou ao homem e à mulher um paraíso, isto é, um lugar dos sonhos, o que biblicamente evoca a ideia de delícias. Imaginemos, não poderia existir lugar melhor para se viver. Até quando o homem descumpriu uma orientação de Deus. E estes versículos que estão no livro de Gênesis, que eu gostaria que nós refletimos literalmente sobre eles, em Gênesis, capítulo 3, versículos de 8 a 13, abre aspas. Eis que ouviram o barulho dos passos do Senhor Deus, que passava no jardim à hora da brisa da tarde. O homem e sua mulher esconderam-se da face do Senhor Deus, no meio das árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe, onde estás? Ele respondeu, ouvi o barulho dos vossos passos no jardim e tive medo porque estou nu e ocultei-me. Senhor Deus disse, quem te revelou que estavas nu? Terias tu, porventura, comido do fruto da árvore que eu te havia proibido de comer? O homem respondeu, a mulher que pusestes ao meu lado apresentou-me deste fruto e eu comi. O Senhor Deus disse à mulher, por que fizeste isto? A serpente enganou-me, respondeu ela, e eu comi. Fecham aspas. Livro do Gênesis, capítulo 3, versículos de 8 a 13. O pecado entra no mundo através da fragilidade humana. Muito se tem debatido a respeito, inclusive, da espécie da árvore, se era maçã ou não era. Meus irmãos, eu não sou teólogo, mas independentemente de levarmos em conta a natureza da árvore, comer de seu fruto era desobediência. Isto traria a morte e o conhecimento do mal. Isto é o que importa. Antes da queda, o homem e a mulher estavam nus e não se envergonhavam. Tem muito aqui que provavelmente nós não entendamos. Há quem sugira, inclusive, eu já li algo a respeito, que antes que o homem pecasse, ele se vestia da luz que vinha da presença de Deus, logo estar nu poderia ser a perca desta luz. Mas o certo é que a árvore do conhecimento do bem e do mal, independentemente de sua espécie e natureza, foi colocada no Éden para que o homem fosse de alguma forma testado, para que fosse testada a sua fidelidade. O homem já conhecia o bem, porque ele foi criado em santidade e também conhecia Deus. Ele somente poderia conhecer ou experimentar o mal pela desobediência a Deus. No versículo 17 do capítulo 2 do livro de Gênesis, nós temos a única restrição imposta ao homem, portanto, a única tentação ao pecado. Mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dele comeres, morrerás
indubitavelmente. Não levando em conta, portanto, a natureza da árvore, comer de seu fruto era desobediência. Isto traria a morte e o conhecimento do mal. Há várias coisas que devemos ter em mente a respeito deste primeiro teste enfrentado pelo homem. E nós poderíamos nos questionar: por qual motivo Satanás desejou destruir a humanidade? Talvez pelo mesmo motivo que até hoje nos causa indignação, quando nós nos perguntamos qual o motivo do homem ainda nos dias de hoje fazer guerra, cometer assassinatos, aliciar e escravizar uns aos outros. A verdade é que o pecado criou em nós uma natureza maliciosa e que nós, tendo ciência disso, temos condições de administrar e redirecionar nossos impulsos para não cedermos a essa natureza pecadora. Porque nós continuaremos sendo tentados ainda hoje. Disfarça-se a forma, mas o método é o mesmo. Alguém vai te dizer: larga a mão desse negócio de igreja, de rezar, de louvar, participar de grupos de oração. É o amigo que vai dizer para você: jovem, larga isso, cara. É careta, é perder tempo. O importante é jogar Pokémon e ficar a noite inteira alucinado atrás desses bichinhos malucos. Isto não é perda de tempo? Não sou contra nem a favor ao jogo do Pokémon. Só estou te propondo refletir sobre prioridades. Tentação nos dias de hoje é o marido, o pai, a esposa, a mãe que não estimula a participação da família na igreja e em outras ações úteis que promovem o crescimento dos outros. Outra coisa que certamente te dirão, para te aliciar para uma transgressão, vão te dizer: não tem perigo. O que disse Satanás a Eva? Prove o fruto, é muito bom. No mundo de hoje, o que fazem os tentadores? Os prazeres do pecado são enaltecidos, enquanto as consequências nefastas desse pecado são negadas, são minimizadas. Meu jovem, é a droga que lhe é oferecida em troca de um prazer, entre aspas, sem riscos. É o mesmo do casal que se aventura em adultério porque isto hoje é tão comum. É o desrespeito que reina em casa. Os tentadores de hoje, é possível, muitos vão te lançar dúvida até sobre nosso Deus. Vão tentar te convencer da existência de um Deus que se atreve muitas vezes até a insinuar que ele é egoísta, que ele não quer te deixar você ser feliz como ele é. Estas mesmas tentações são lançadas hoje, através de nossas ambições, de sermos felizes a qualquer custo, não importando em quem teremos que pisar para atingir os nossos objetivos. E estas tentações, nós só poderemos vencê-las pela fé. Por fim, o que disse o tentador para Eva? Ele mostra as grandes vantagens que existem no pecado. Se Eva comesse o fruto, ela seria como Deus. Na indução que Eva sofreu, provavelmente ela não viu o ato de comer como um pecado, mas um meio de obter um prazer, de obter um poder. Aqui fica para nós, talvez, uma grande reflexão. Como me relaciono na família? Qual a minha responsabilidade nos meus negócios? O que ganho lesando os outros? A falta de tempo para com os mais velhos? A falta de respeito para com os mais velhos? Isso me faz ser um ser superior? As agressões verbais e físicas me dão superioridade, seja enquanto marido, enquanto esposa? A falta de humildade de muitos filhos, que por terem o privilégio de nascer numa geração de tecnologia altamente avançada, menospreza o conhecimento de seus pais, isto quando deles até não se envergonham. Conclusão: a história e o tempo são outros, mas os métodos podem ser os mesmos. A mesma escolha que fizeram Adão e Eva, nós continuamos fazendo-as a cada momento de nossas vidas.
Vamos transferir novamente a culpa para a serpente em pleno século XXI? Por que se propõe uma semana para celebrar a família? Porque a igreja se empenha a todo custo em preservar os valores da família. Porque assim como o pecado de um casal humano fragilizou toda a criação, hoje mais do que nunca, quando a paz deixa o coração do homem, fazendo com que ele veja o outro como algo estranho a si, ocorre a ruptura. E uma ruptura leva a outras rupturas. A ruptura com Deus leva à ruptura do casal, à ruptura dos filhos, da comunidade, à ruptura com a sociedade, que leva, consequentemente, à ruptura com a própria natureza. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, nós vamos fazer um intervalo de 1 minuto e já voltamos para continuar apresentando o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. 1 minuto e já voltamos. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Ouvintes da Rádio Mensagem FM, voltamos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Hoje refletindo o tema Procurados pela Misericórdia. No primeiro bloco de nosso programa, feito todo esse entendimento sobre a criação e a ruptura que o pecado em nós provoca, nós vamos sim encontrar agora o centro de nossa reflexão de hoje. Que nós somos sempre e incessantemente procurados pela misericórdia de Deus. Deus jamais abandona a sua criação, e principalmente o casal humano. Depende exclusivamente de nós acolher as oportunidades que Deus nos concede para retornarmos o caminho com Ele e nele, mesmo diante de nossas falhas e de nossas fraquezas. Deus procura incessantemente aqueles que se escondem de seu olhar. Procura se aproximar daqueles que se afastam de seu projeto para nos ajudar a recuperar a paz que o pecado nos roubou. A meu ver, a mensagem do Evangelho que melhor exprime que somos procurados pela misericórdia de Deus é a parábola do filho pródigo. O filho caçula queria se sentir livre e curtir a vida. Ele viveu cada dia como se fosse o último. Conheceu novos amigos, passou a frequentar todas as festas, envolveu-se com prostitutas, bebedeiras e outras coisas mais. Porém, como qualquer jovem cheio de vigor e vontade de viver, ele jamais imaginaria que um dia toda esta farra poderia se tornar um pesadelo. Seu dinheiro acabou e com isso seus amigos o abandonaram, as garotas sumiram e ele se viu na pior situação que um ser humano pode chegar, no fundo do poço, sem nenhuma dignidade. O que faz o filho pródigo? Resolve, arrependido, voltar para a casa de seu pai. Lucas, capítulo 15, versículos de 21 a 24. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste, vesti-lhe,
Ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. Evangelho de Lucas, capítulo 15, versículos de 21 a 24. Meus amigos, na sequência vem o ciúme do filho mais velho, cujo final nós já conhecemos. Mas nós queremos nos deter na cena do perdão. Qual o raciocínio do pai? Mesmo ciente de que seu filho havia esbanjado toda a sua herança, o importante é que sua vida estava salva. Mais importante ainda, a vida do filho foi reencontrada. Meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. A fidelidade do pai a si próprio está inteiramente centralizada na vida do filho perdido na sua dignidade. Assim se explica a imensa alegria que o pai manifesta quando o filho volta para casa. Na mensagem do Evangelho do jovem rico que tem com Jesus, existe uma forte alusão também à misericórdia de Deus no diálogo com o jovem rico. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. É claro que não queremos simplesmente amenizar a dureza com que Jesus se dirigiu aos ricos. E aqui nós queremos nos referir não só àqueles ricos que têm muitas posses, mas muitas vezes até aqueles que, tendo pouco, a elas são tão apegados e por elas se escravizam. Ou se escravizam por outros tipos de riqueza, como a arrogância, o egoísmo, a prepotência. Algo que é preciso registrar também é a conclusão que alguns estudiosos chegaram, de que camelo em grego significava uma corda grossa com que se amarravam os barcos, e que agulha não é uma agulha de costura, mas seria uma pequena porta situada num dos grandes portões da muralha de Jerusalém. Porque se assim não fosse, evidentemente que nenhum rico entraria no reino dos céus. Mas vejamos a misericórdia de Deus, que aí é o centro que nós queremos chamar a atenção. Apesar da explicação de Jesus com relação às dificuldades dos ricos se salvarem, Jesus não condenou aquele jovem. Jesus até gostou do jeito dele. O que o mestre quis dizer é que é muito difícil entrarem no reino de Deus os que põem a sua confiança exclusivamente nas suas riquezas. O problema não está nas riquezas em si, mas no apego indevido a elas. Pois quando o ser humano aceita o convite, a renúncia de si mesmo, aquilo que é impossível aos homens se torna possível ao poder transformador da graça de Deus. Porque pela sua misericórdia, Deus está sempre à nossa procura. Amigos ouvintes da Rádio Mensagem FM, chegamos ao final de mais um programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência, bom fim de tarde, bom descanso. Te esperamos encontrar novamente aqui nos 87,9 da Rádio Mensagem FM na próxima quinta-feira, quando voltaremos a apresentar o programa da Pastoral Familiar de Cândido Mota. Até quinta! Conto novamente com a sua audiência. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai. Toda honra e toda glória é dele a vitória.
em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. E hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou o meu viver.
Fui embora, disse ao Pai: dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura